Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus permaneça nos nossos corações. Bom, hoje a gente vai refletir um pouquinho sobre uma tarefa que eu acredito que todos nós aqui temos muita facilidade já para executar, que é todos os dias acordar e viver com coragem e bom ânimo, né? Todos nós aqui já conseguimos fazer isso todos os dias? Acho que é um desafio, né, para todos nós. E deixa eu contar para vocês como que eu cheguei nessa proposta dessa reflexão. Eu gosto de fazer anotações e comecei a fazer algumas anotações sobre os 4 evangelhos, Lucas, Marcos, João, Mateus. E nessas anotações fui anotando não com o objetivo de fazer palestra, mas de anotar algumas mensagens, palavras-chave, alguns versículos para reflexão particular. E aí no final, por acaso, percebi que tinha feito praticamente uma espécie de um roteiro onde eu decidi compartilhar com os meus amigos esse roteiro. E uma das primeiras metas desse roteiro, e eu dei o nome a esse roteiro de roteiro crístico, porque é um roteiro que veio do Cristo. Então são metas. Se a gente observar o Evangelho de Jesus, ele nos traz metas, algumas tarefas que nós viemos aqui para exercitar. Então esse roteiro crístico, ele nos convida, a primeira meta que eu anotei lá, viver com coragem. E é desafiador. Nós vamos encontrar essa menção de Jesus em vários evangelistas. Em especial, eu peguei isso do João, aonde ele tem uma menção muito bonita que diz assim: Jesus diz assim: em mim vós tereis paz, no mundo tereis muitas aflições, mas tende coragem e bom ânimo, eu venci o mundo. E por diversas outras menções vem esse ensejo que nós devemos buscar, que o Cristo nos traz como proposta. O Paulo de Tarso traz muito isso nas suas epístolas, nas suas cartas, que nós devemos viver com coragem. E isso não é uma coisa fácil. Essa não é uma meta muito simples de nós cumprirmos no nosso dia a dia, viver com coragem e bom ânimo todos os dias. Tem dia que é muito fácil, é light, a gente levanta e parece que aquilo está na gente, a gente consegue colocar, executar essa tarefa. Mas tem dias que nós temos que nos esforçar. E isso a gente vai compreender um pouquinho mais durante a nossa reflexão, do porquê é tão importante, do porquê que tem tantas dessas menções, a importância de Jesus nos trazer, que é importante a gente viver com coragem e bom ânimo. E para que nós possamos compreender isso, como que nós podemos viver com coragem e bom ânimo, há um ponto essencial que a gente precisa colocar a nossa consciência. Nós precisamos compreender o que é coragem e bom ânimo, porque senão a gente vai fazer igual diz no popular, a gente vai nadar e morrer na praia. Então a coragem e o bom ânimo, primeiramente, ela é são frutos de algo que nós cultivamos no nosso interior, de coisas sementes que nós cultivamos na nossa mente, no nosso intelecto, no nosso coração, e por decorrência, tudo que a gente pensa e sente culmina numa ação. Então, primeiramente, essa questão são frutos. Então, nós só vamos ter a coragem, o bom ânimo, a alegria de viver se nós cultivarmos algumas sementes dentro de nós, no nosso interior. E para que isso seja feito, é muito importante também a gente compreender um outro ponto fundamental: diferenciar desejo de vontade. Nós ainda fazemos uma confusão, o que é o desejo, o que é vontade. Então nós dizemos assim: mas eu tenho que fazer alguma coisa, então eu preciso ter uma ação. Sim, tudo que nós quisermos realizar, a gente vai ter que ter ação, porque no universo tudo trabalha.
O Evangelho diz que o Pai trabalha até hoje. Deus, Jesus, a espiritualidade maior, ninguém fica parado na espiritualidade. Espírito superior, espírito iluminado trabalha muito mais ainda. Então nós temos que trabalhar, e para que nós possamos assim realizar, nós temos que entender o que é desejo e vontade. São coisas diferentes. São elementos que motivam, a nossa vontade, o nosso desejo são motivados por elementos diferentes. E para a gente elucidar, vamos pensar assim, às vezes a gente começa alguma coisa na nossa vida e a gente fala assim, puxa, eu estou com desejo de fazer isso, e vem aquela animação e nós começamos e fazemos. Só que se a nossa ação ela for pautada somente no desejo, a gente, via de regra, a gente para no meio, a gente abandona, a gente vai deixando para lá. Por quê? Porque o desejo ele está ligado com a parte transitória nossa, os nossos sentimentos, as nossas emoções, aquilo que ainda é periférico em nós. Muitas vezes está ligado ao nosso ego, a gente quer fazer alguma coisa para que as pessoas vejam, e não porque é real o nosso intuito em realizar aquilo ali. Agora, a vontade é um ponto da nossa consciência pura, é o que nos move a partir daquilo que nós realmente somos, é a nossa consciência. Então, quando nós agimos pela vontade, nós acionamos em nós a razão, nós acionamos em nós a criatividade, o nosso Cristo interno, o nosso Deus. Então a vontade, ela é pautada em nós fazermos aquilo que é certo. Então quando nós decidimos agir pela vontade, nós fazemos aquilo que é certo. Então para a gente elucidar seria mais ou menos assim, um exemplo. Jesus nos pede para que nós oferecemos o outro lado da face. O que é viver pelo desejo e viver pela vontade? Quando nós, vamos metaforicamente, nós recebemos uma agressão, seja essa verbal, uma energia endereçada para a gente de uma forma que não é tão boa, e nós percebemos isso. E aí Jesus nos convida a oferecer o outro lado da face. Quando a nossa atitude ela é movida pelo desejo, nós somos reativos. Se me ofendeu, eu quero ofender de volta. Então nós somos levados pelos nossos instintos mais inferiores. Aí agora Jesus nos convida a oferecer o outro lado da face, ou seja, utilizar da nossa vontade, daquilo que nós já conquistamos até hoje, a nossa razão, a nossa capacidade de refletir antes da gente agir. Então, ao invés de eu reagir apenas, eu vou oferecer o outro lado da face. Eu vou receber essa vibração que não é boa, reciclar e devolver de uma forma mais positiva, da onde veio isso. Isso é viver, responder pela vontade. E o desejo é nós sermos reativos. Então, por que isso importa? Porque para que nós possamos colher os frutos do bom ânimo, é importante nós compreendermos que nós não podemos nos apegar àquilo que é transitório. E nós nos apegamos muito àquilo que é passageiro na nossa vida. Tem alguém desempregado aqui? Muitas das vezes, nós quando estamos desempregados, por exemplo, a gente sofre muito, porque nós acreditamos que nós somos um desempregado, mas nós, na verdade, nós estamos. E a nossa dificuldade de manter o nosso bom ânimo e a nossa coragem é porque nós valorizamos aquilo que é passageiro. Então, eu estou doente, eu estou desempregado, eu estou desanimado, eu estou brava, eu estou chateada, eu estou magoada. São coisas transitórias. Amanhã a gente já não está mais. A gente sofre porque está desempregado, e dali, depois quando a gente encontra o trabalho, a gente fala, puxa vida, eu devia ter aproveitado mais. Sabe aquele negócio, eu não fui atrás, não resolvi, devia ter aproveitado mais o tempo. E nós sofremos com tudo aquilo que é transitório. E Jesus nos disse que nós temos que nos apegar àquilo que é. Então nós temos que lembrar, para que o bom ânimo e a coragem se faça presente na nossa vida, daquilo que nós somos, e não daquilo que nós estamos. O que nós somos? Vós sois deuses. Nós somos capazes de criar a nossa realidade a partir daquilo que a gente pensa e sente. Nós somos filhos amados. E empregado ou não, existe um Deus dentro de nós.
o nosso Cristo interno, essa divindade, a nossa linhagem, ela é divina, independente de qual situação nós estejamos, mas nós nos apegamos àquilo que é passageiro, e por isso a nossa dificuldade de nós mantermos o bom ânimo. E aí vem uma proposta do Paulo, que é muito interessante, como segunda meta nesse roteiro, que diz assim: para que nós não nos conformemos, não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos. Como? Aí ele dá a receita: pela renovação da vossa mente. Então, o que nós precisamos realizar para colher esses frutos do bom ânimo e da coragem? A gente precisa começar a cultivar a renovação da nossa forma de entender as coisas que acontecem conosco. Porque tudo o que nos acontece nos traz a doutrina espírita consoladora, que nos ampara e que nos dá a coragem de enfrentar os nossos desafios. Tudo o que nos acontece tem uma causa justa e mais, um fim útil. Tem uma utilidade aquilo que nós vivenciamos. Não é para nos agredir, não é para nos machucar, mas muitas das vezes nós aprendemos muito mais com as nossas lágrimas do que com os nossos sorrisos, não é assim? Mas nós voltamos a fita e ficamos apegados àquilo que é transitório. Mas vem o Paulo e nos convida: muda a sua forma de ver a situação. E nós nos posicionando como aluno, a gente vai fazer igual o Paulo de Tarso lá na entrada de Damasco: Senhor, o que tu queres que eu faça? Quando nós nos posicionamos como alunos diante dos nossos desafios, a gente pensa mais ou menos assim: nossa, eu quero aprender logo. Aí nós pedimos nas nossas orações, não assim, mas por que isso está acontecendo comigo? Meu Deus, isso é uma injustiça. Mas nós transcendemos a nossa forma de ver, como Paulo colocou, nos colocando assim: o que tu queres que eu faça, Senhor? Me ajuda a compreender. Porque quando nós nos colocamos nessa posição, aquilo que nós estamos vivenciando para de nos afetar. E aí a gente passa a verdadeiramente entender o significado da cruz que Jesus nos trouxe. Na horizontalidade, no madeiro horizontal que representa todas as nossas problemáticas, os nossos desafios, está incrustado ali naquela horizontal o madeiro vertical, que é a solução dos nossos problemas. Todo problema na nossa vida, ele vem intrínseco a ele a solução. Porque muitas das vezes os nossos problemas é que nós nos descobrimos com potencialidades que a gente não sabia que tinha. É ou não é? Quantas das vezes nas nossas dificuldades que nós pensamos assim e falamos para nós mesmos: puxa vida, eu não sabia que eu sabia isso. Eu não sabia que eu era capaz de suportar essa situação como eu estou suportando. E aí nós passamos a crescer, nós passamos a verdadeiramente compreender, e aí há o fruto disso, que é a coragem, o bom ânimo. Nós passamos a verdadeiramente entender aquilo que acontece conosco. Então vejamos, essa é uma meta, para que nós possamos compreender que o bom ânimo e a coragem são frutos daquilo que nós cultivamos no nosso interior. E há uma outra meta muito bonita que o Cristo nos traz, e que logo mais nós podemos aqui na nossa vibração pedir para Jesus, pedir para Deus para que nos ajude a assim compreender, pedir para que Ele nos auxilie, nos capacite a ampliar a nossa condição de compreender aquilo que está se passando conosco, aquilo que nós estamos vivenciando hoje. E aí eu me recordo que chegaram para Jesus, se não me engano isso é no Sermão do Monte, e pergunta para Ele: como é que a gente deve orar? Como que nós devemos orar? E aí o mestre volta-se para esse que perguntou e diz assim: quando fostes orar, dizei assim: Pai nosso que estais nos céus. Ele ensina o Pai Nosso: santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Aqui tem um detalhe muito profundo: venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade.
Então, nas nossas orações, nós temos que pedir para Deus que venha esse reino dele, porque essa é uma outra meta. Está lá no Evangelho, é do agrado do Pai dar-nos o reino. Mas para isso nós vamos ter que compreender qual é a vontade de Deus para nós. E não é difícil nós entendermos qual a vontade de Deus para nós. A vontade de Deus para mim, para você, para todos nós é que sejamos felizes. E quando nós conseguimos ouvir esse Deus interno, que é a nossa consciência, dizendo assim: releva, perdoa, deixa isso para lá, olha, deixa, vá, siga adiante, nós nos felicitamos. E aí nós passamos verdadeiramente a cultivar essas sementes no nosso interior, que vai nos trazer o florescimento da vontade, da coragem e do bom ânimo. E quando Jesus nos fala que é do agrado do Pai dar-nos esse reino, nós precisamos compreender algo muito importante. Todos nós aqui podemos estar pensando assim, porque no momento de desafio, a nossa confiança se abala, e por isso que a nossa vibração de bom ânimo e coragem, ela é minimizada, porque nós acreditamos na reencarnação, mas nós não vivemos efetivamente como assim nós acreditamos. Então veja, é do agrado do Pai dar-nos o reino. E aí nós podemos pensar assim, mas como pode? Como pode ser do agrado do Pai dar-nos o reino e a minha vida é esse cenário que é? É tudo isso que está acontecendo, tanta dificuldade, tanto desafio. Como o Pai quer me dar o reino nessa condição? E é exatamente aqui que muitas das vezes nós não compreendemos e nos enroscamos. É do agrado do Pai dar-nos o reino, e nós precisamos compreender um detalhe. Eu procuro cultivar isso na minha mente, e convido as pessoas, porque eu fiz o teste e funciona. A psicologia traz isso. Quando nós falamos assim, eu tenho muitos problemas. Problema paralisa. A sensação de ter muito problema dá pânico na gente. E aí aquele dia que você fica embaixo do cobertor, você fala, nossa, hoje eu não queria sair daqui, porque eu tenho muito problema. Mas quando nós falamos assim, mentalmente eu tenho muitos desafios, o desafio mobiliza-nos. E é como quando nós vamos para a escola, que os alunos têm os nossos amiguinhos lá, lembra da escola? Há 40 anos atrás, no meu caso. Aí falava assim, quando era pequenininho lá, aí a criança chega e fala assim, eu duvido que você faz isso. Ah, mas quando nós somos desafiados, nós queremos superar. E é esse o posicionamento que nós temos que ter na nossa vida. Porque imagina uma criança indo para a escola, ou falando, eu tenho um filho de 15 anos, e às vezes ele fala, né, eu já queria ficar em casa, eu não queria ir para a escola. Mas imagina a criança dizendo assim, eu não quero ir para a escola, porque lá tem muito problema. Só que o problema da criança na escola é o quê? É fazer a prova, é fazer o ditado, é fazer a tarefa. Todos vocês aqui já ouviram que a Terra é uma escola? A doutrina espírita fala muito disso, que a Terra é uma escola. E nós podemos dizer que aqui é uma escola realmente, é uma academia, da qual nós viemos para nos exercitar. E qual é o exercício do Espírito? Forjar virtudes, lapidar através desse exercício virtudes. Então a gente combina lá e vem para cá. Só que quando chega aqui, como nós somos crianças espirituais, a gente dá um passinho para trás e fala como uma criança, não, mas eu vim para a escola, mas aqui eu tenho muito problema, eu não quero fazer as minhas tarefas. Muitos de nós, no nosso dia a dia, deixa cair o bom ânimo, a vibração de coragem e bom ânimo por esse motivo. Porque nós não queremos renovar a nossa compreensão diante dos desafios. E achamos que aqui nós temos problemas. E aí nós passamos cada vez mais a nos envolver nessas situações e tiramos o foco da solução que vai nos auxiliar a crescer. Muitas das vezes nós confundimos e achamos que êxito e derrota são coisas diferentes. Mas Jesus nos convida a compreender que êxito e derrota
São duas bandejas, metaforicamente. Imaginemos duas bandejas. Em cada bandeja, uma é o êxito, a outra é a derrota. São matérias-primas diferentes, mas que levam o mesmo caminho. O grande legado sublime do aperfeiçoamento. Então, quando nós pararmos de achar que quando nós estamos num determinado desafio, nós estamos fracassando, porque hoje o fracasso foi a tentativa que amanhã vai ser a nossa vitória. E a nossa vitória hoje foi as tentativas do passado, diversas, que nos levaram hoje a vencer. Esse é o ciclo que nós precisamos compreender nas nossas vidas. E Jesus, ele exemplificou isso durante toda a sua estada aqui. 33 anos ele veio e exemplificou as leis que são cósmicas. Jesus não veio trazer esse evangelho como lei, assim, o evangelho em si. Ele pegou as leis cósmicas como irmão maior que é, e aqui ele nos trouxe e deixou de uma forma mais simples para a gente compreender, e chamou isso de evangelho. Então, no ápice do seu momento de ensinos para nós, de ensinamentos, ele ainda ali, mais especificamente no Gólgota, quando ele olha para aqueles que estavam ali, nós, né, e diz assim: Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Nesse momento, Jesus exemplificava que ele estava vivendo com coragem e estava adentrando ao reino, porque muitos não sabem, mas Jesus, mesmo sendo um espírito de natureza crística, ele evolui, porque tudo evolui no universo, todas as consciências evoluem infinitamente. A evolução não tem chegada, ela é infinita. E naquele momento Jesus estava recebendo o reino, ele também estava crescendo com aquela experiência que ele vivenciou, nos ensinando também a receber o nosso reino através do nosso fortalecimento, a nossa capacidade de enfrentamento. Então, como que Deus vai nos dar esse reino? Fortalecendo em nós a nossa capacidade de enfrentamento dos nossos desafios. Teve um dia desses, nós assim, a gente é espírita, e às vezes surge aqueles papos bons, né? Na família, amigos, que não são espíritas, e que são nossos irmãos queridos, e que às vezes nos faz perguntas que nos embaraçam, e de repente uma pessoa chega em mim e fala assim: Elaine, a doutrina espírita, como que ela vê o purgatório? Existe o purgatório? E aí naquele momento, né, a gente se apega a Deus, né? Vamos responder com coerência. E aí me veio para dizer para essa pessoa assim: veja só, o purgatório é uma visão arraigada lá nas religiões do passado. Porque hoje a doutrina espírita nos esclarece que céu e inferno é um estado consciencial. Então, durante o nosso dia, a gente pode ficar o dia inteirinho no inferno, como a gente pode ficar o dia inteiro no céu. Depende daquilo que está na nossa consciência. Mas veio uma intuição de dizer algo para essa pessoa. Se nós formos na origem da palavra purgatório, o que é purgar? Vocês sabem o que é purgar? Se a gente for lá no dicionário, é purificar. Então, purgar é purificar, é limpar. Então, nós já estamos num purgatório. Aqui a Terra, ela é uma escola purgatória, porque aqui nós estamos nos purificando, nos limpando. Mas sabe qual é o nosso desafio? Nós queremos nos limpar. A gente vai conhecendo o Evangelho de Jesus, a gente vai se encantando, nós queremos ser melhores, é a reforma íntima, é o Evangelho no lar, e nós vamos ensejando crescer. Só que nós queremos nos limpar, queremos nos purificar, mas não no purgatório. A gente quer que o purgatório seja um paraíso, e que esse paraíso seja um paraíso terrestre. E muitas das vezes nós sofremos por conta disso. Quantas das vezes nós queremos construir reinos aqui na terra? Nós não queremos trabalhar como Jesus nos propõe para construir reinos e tesouros nos céus, que é o nosso interior. O céu nas Escrituras é representado pelo nosso coração, o nosso intelecto,
a nossa mente, o nosso ser interior. E muitas das vezes nós sofremos porque nós queremos edificar reinos aqui na terra. Seja cada qual no quadrante da sua vida que se ache, nós queremos cultivar esses reinos aqui. E tem uma passagem nas Escrituras que é muito interessante, que diz assim, que Jesus, depois que ele foi batizado, ele, nesse caso, ele ficou 40 dias e 40 noites jejuando. Já ouviram falar isso, né? E aí nesse momento que Jesus estava jejuando, ele é visitado pela alegoria de Satanás, o tentador. E aí nós sabemos que isso é uma metáfora, né, gente? Mas que remete àquilo que acontece dentro de nós. O nosso conflito e a nossa luta com o nosso ego e com o nosso self, com aquilo que nós somos verdadeiramente versus aquilo que nós estamos. Quantos de nós, nas nossas fragilidades, nas nossas lutas anônimas, na nossa consciência, não nos lançamos em sofrimentos infinitos porque a gente não sabe administrar essas tentações que acontecem dentro de nós? E aí lá nas Escrituras diz o seguinte, que Jesus então, ele sente fome. Ele sente fome e aparece o tentador na alegoria de Satanás. E veja, fazendo uma analogia, sempre que nós temos fome, na psicologia, a fome, ela é considerada como uma carência. Todas as vezes que nós, observe isso, quando nós estamos fragilizados na nossa vida, aparece o tentador, aparece atalhos, aqueles caminhos que nós somos convidados. Ah não, isso aí está muito difícil, essa coisa de ir para a casa espírita, e ficar fazendo evangelho no lar, e ficar fazendo reforma íntima, isso aí está muito difícil, né? Pega esse atalho. Essas são as tentações de nós espíritos imortais, como é colocado ali na alegoria de Satanás. E aí, nessa metáfora, o tentador diz assim para Jesus, porque diz que Jesus sente fome. E ele volta-se para Jesus e diz assim, você está com fome? Transforma a pedra em pão. Ou se você quiser, eu te dou o mundo aos seus pés. Mas nas minhas palavras, né, gente, é claro, mas aí diz lá, que como se o tentador dissesse assim para ele, vai ficar orando, jejuando 40 dias, 40 noites? Não, resolve a sua situação aqui, com as coisas materiais. Isso não nos lembra algumas coisas que acontecem conosco? Quantas das vezes nós pensamos em desistir? Quando nós deixamos o nosso bom ânimo e a nossa coragem baixar a vibração, nós pensamos em desistir. Ah, está muito difícil. Vamos deixar essa coisa de espiritualidade para lá. Mas há algo importante de nós percebermos. Se o nosso espírito, que é imortal, enseja esse crescimento, não há nada material que vai sanar essa fragilidade. Muitas das vezes nós encontramos na casa espírita a pessoa que diz assim, olha, eu tenho um emprego, eu tenho um bom carro, eu tenho uma ótima casa, eu tenho um relacionamento, mas eu não sou feliz. Eu não sei o que acontece comigo. É o espírito ensejando o crescimento. E para isso nós necessitamos do alimento espiritual. E sabe que Jesus responde para o tentador? Está escrito que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Como se Jesus nos dissesse ali, cultive a coisa mais importante para que você tenha bom ânimo e coragem, para que você seja feliz. Você deve cultivar as coisas espirituais. E aí ele vai dizer, conheça a verdade vos libertará. Diria que para que nós possamos alimentar cada vez mais os frutos do bom ânimo e da coragem, só é possível cada vez mais quanto mais ligados ao espiritual nós estivermos, menos seremos afetados pelos desafios materiais e mais nós nos sentiremos plenos pelo alimento espiritual do qual nós estamos nos ligando. Então são caminhos que o Mestre Jesus nos convida e que nós precisamos estar atentos. Uma outra meta que o Cristo nos traz
é que nós devemos amealhar tesouros nos céus, que nós devemos cultivar os tesouros nos céus. E a coisa linda disso é quando nós descobrimos, através do Mestre, que o céu, ele diz, o reino de Deus não está aqui nem acolá, mas está dentro de você. E como que nós vamos fazer para amealhar tesouros nos céus? Para cultivar esses tesouros nos céus? Acumular os tesouros nos céus. Nós vamos acumular aquilo que é edificante dentro de nós, no nosso pensamento, no nosso sentimento, no nosso coração. E nós percebemos quando a pessoa tem tesouros espirituais. E vocês? Se perguntem, vocês andam acumulando tesouros espirituais? Ou nós só estamos preocupados com os tesouros da terra, que amanhã vai ficar aqui? Mas os tesouros espirituais fazem parte do espírito, do patrimônio espiritual que nós vamos galgando. Então, cada vez mais, para que nós possamos construir esse bom ânimo dentro de nós, nós precisamos cultivar esses tesouros no nosso coração, que é onde é o nosso céu. E rapidamente, para a gente encerrar, como que nós poderíamos, a partir desse momento, começar a cultivar esses tesouros espirituais? Nós poderíamos fazer um exercício aqui rapidamente, que é muito simples e que deixa uma vibração gostosa no ambiente. Para que nós possamos aumentar o nosso nível de vibração de bom ânimo e coragem, nós precisamos pensar coisas boas. Só que há uma questão, o pensamento, ele é fruto daquilo que a gente sente. Experimente observar, quando a gente está com raiva, a gente pensa coisa boa? Só coisa ruim. Então, para que nós possamos pensar coisas edificantes, nós temos que sentir coisas boas. E Miramês nos traz um exercício através de uma menção muito importante, que o nosso governador planetário é o Cristo. E a atmosfera que nós respiramos, ela é envolvida pela vibração do Cristo. E hoje a gente vai sair daqui respirando de uma outra forma. Quando a gente respira, inspira, nós trazemos o Cristo para dentro de nós. O doutor Adão Nonato fala isso, a primeira vez que eu ouvi eu fiquei fascinada. Então nós vamos fazer esse exercício todos juntos agora. A gente vai inspirar. E quando nós inspiramos profundamente, nós vamos preencher o nosso interior com a vibração do Cristo. E ao expirar, nós vamos impulsionar essa vibração nas nossas células. Nós vamos inspirar e expirar, impulsionando essa vibração nos nossos órgãos. Nós vamos inspirar e expirar e impulsione essa vibração crística no nosso lar, nas pessoas que nós amamos, no mundo. E aí nós vamos nos preenchendo do pensamento e do sentimento que é edificado. E a nossa ação vai culminar em algo bom. E nós vamos colher os frutos do bom ânimo e da coragem. Esse é o caminho que nós precisamos seguir. Não tem outro caminho. Cultivar dentro de nós somente aquilo que nos faz bem. As nossas orações têm que estar em consonância com as propostas que verdadeiramente nós sentimos e pensamos. Quando nós pedimos para o Pai a saúde, nós deveríamos pensar assim, mas para que eu quero a saúde? Porque muitas vezes nós queremos as coisas boas, mas nós não sabemos o fim útil para dar a isso que nós estamos pedindo. Então, cada vez mais, quando nós vamos cultivando tudo isso no nosso coração, nós vamos compreendendo como que é que nós fazemos esse fortalecimento da nossa coragem, do nosso bom ânimo. E aí nós vamos compreendendo uma outra questão. Os russos, se vocês colocarem lá no Google, vocês vão encontrar. Eles descobriram algo muito interessante sobre o nosso DNA. O nosso DNA chamado DNA lixo, que é 80% do nosso DNA. Então, nas nossas células existem o DNA. E a isso responde uma questão muito importante. Quando nós pensamos e sentimos algo bom em relação a nós e aos outros, nós estamos
reverberando dentro de nós, o nosso DNA está captando isso que nós pensamos em carga vibratória e replicando em cada célula nossa. Agora nós podemos pensar por que nós recebemos aquilo que damos. Então o nosso DNA, ele lê aquilo que nós pensamos. E aí imaginemos nós pensamos assim: ah, seu desgraçado, eu te odeio, eu quero que você se ferre. Nosso DNA está captando e replicando dentro de nós isso que nós estamos pensando. Só que o contrário também é igual. Quando nós falamos assim para alguém: Deus te abençoe, gratidão por você existir na minha vida, que você seja feliz, nós não podemos imaginar o que está se passando dentro de nós. O nosso DNA está captando e replicando tudo isso dentro de nós. E é por isso que tudo aquilo que nós fazemos para os outros, nós estamos edificando em nós. Não há como nós edificarmos coisas positivas em nós, desejando coisas ruins para os outros. Aquilo que estamos desejando para o outro, estamos cultivando primeiramente em nós. Isso é uma lei inderrogável, é uma lei cósmica. Então, é com as palavras de Paulo que nós vamos nos despedir esta noite, para que o nosso bom ânimo e a nossa coragem seja cada vez mais fortalecido. Como que nós poderíamos exercitar cada vez mais a coragem e o bom ânimo? E o Paulo nos responde. Há uma carta que ele remete nas epístolas aos Filipenses, onde ele diz o seguinte: tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se de alguma virtude há nisso, se de algum louvor existe nisso, seja o que ocupe o vosso pensamento e o vosso coração. Nós precisamos ter consciência que a única vibração que verdadeiramente nos levará à solução dos nossos desafios é o amor. O amor é aquilo que nós temos de mais palpável na nossa vida, de mais real na nossa mente. Por isso, quanto mais nós nos sintonizarmos com essas leis do amor, que são as leis de Deus em nossa vida, mais coragem e mais bom ânimo nós teremos para que nós possamos evoluir e voltar ao Pai. Que Jesus nos abençoe e fortaleça a nossa coragem e o nosso bom ânimo. Vamos orar.